pessoas perguntam, poxa, como é que você faz para sair do financeiro, do segurador e da saúde e ficar mudando de setor? Então, assim, não é um negócio programado. Mas eu acredito que à medida que você vai desenvolvendo, você tem alguns skills que são transferíveis, né, como líder, né? Então, tá bom, entregar resultado, formar equipe, gestão por indicadores, serve para todos os negócios, né? A hora que você consegue criar esse modus operandi e tem lá que o produto é, qual eu fiz para saúde? Eu não sou médico, né? Então, o que eu vou fazer? O pessoal perguntava. Não, saúde é o produto. Então, assim, eu vou ter médicos bons do meu lado, porque é importante médico conversar com o médico, e eu guardar essa distância, né? Que não tem lugar de fala, você não é médico. Mas você tem lugar de gestão, efetivamente. Acho que tem uma oportunidade de trazer eficiência, tanto financeira quanto operacional. Tem a experiência do cliente, tem a experiência do paciente. Então, assim, acho que tem muita coisa que dá para você agregar. É assim que eu fui parar na saúde, onde eu estou até hoje. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Audazes Podcast. O podcast traz aqui para nossa mesa as maiores lideranças da saúde brasileira, para que você possa colher insights, conhecer seus erros, seus acertos, os princípios que os conduziram a um caminho de êxito. Tudo para que você possa, onde você estiver, não importa o lugar do Brasil, fazer diferença na vida dos seus pacientes e na instituição que você construiu ou na instituição na qual você trabalha. Sou Rômulo Rocha, médico empresário, CEO da Mirai, um dos maiores grupos de médicos do Brasil. Tenho o prazer de ser fundador e host do Audazes na Saúde. Tenho aqui comigo, com muita alegria, ele, Michael Robert, meu conselheiro, sócio, grande amigo, grande irmão. Michael, seja muito bem-vindo. Obrigado, Rômulo, e obrigado a você que está acompanhando mais um episódio do Audazes Podcast. E aqui é um ambiente, e o que não pode aqui é permanecer no status quo. É um ambiente de provocação para que a gente consiga repensar a nossa rotina, a nossa estratégia, o nosso dia a dia, para que a gente possa desconstruir ideias do passado, reconstruir, também fortalecer muitos princípios que nos nortearam até aqui e verificar como os grandes líderes da saúde do Brasil, que estão aqui conosco, o que eles fizeram de incomum para chegar onde chegaram. Lógico, aqui nós temos a vantagem, né, Rômulo, de ganhar parte desse caminho, porque eles expõem os seus maiores erros, os maiores acertos e, principalmente, o resultado em aprendizado. O que eles aprenderam na vida pessoal, na vida profissional, como eles lideraram suas carreiras e suas vidas para chegar onde chegaram. Então, é riquíssimo. Hoje o nosso entrevistado, ele vem com toda essa bagagem, tenho certeza que você vai adorar. Só nos bastidores aqui, nós já quase quase tardamos a gravação, e tão bom que está sendo o bate-papo, não perca um minuto. Espetacular, Michael, e olha, para mim também é um enorme privilégio. Nós estamos agora completando já mais de 40 episódios, e a Isabela perguntou, hoje, qual que é a maior lição, as maiores lições desse período? Primeiro, que existem princípios, existem certas questões que são preocupações universais ao longo dos nossos convidados, e segundo é que os caminhos são inúmeros. Então o fato é que não importa de onde você veio, não importa a trajetória, seguindo a um conjunto claro de princípios, você certamente vai chegar muito mais longe. E hoje nós temos um episódio espetacular, estou super ansioso para começar a conversa, que é com Edivaldo Vieira. Dispensa qualquer apresentação pela história, pela tudo aquilo que ele realizou, mas vou falar aqui uma parte do currículo dele. O Edivaldo é executivo com mais de 25 anos de experiência em liderança de pessoas no setor de saúde, seguros e mercado financeiro. Foi diretor de operações do CIT, depois do HSBC, incluindo a América Latina na gestão dele. Foi diretor de operações da MetLife. Foi COO da Amil em 2020 e 2021 e CEO da Amil ao longo dos anos de 2021 a 2023. Ele é administrador de empresas pelo Exam, tem MBA em negócios pelo IBMEC, cursou o programa de formação de conselheiros da Fundação Dom Cabral e o programa de C-Levels da Fundação Getúlio Vargas. Hoje ele atua como conselheiro, investidor e empresário. Edivaldo,
Até vou pegar um ar aqui. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Com grande alegria ter você aqui com a gente hoje. Muito obrigado pelo momento e pelo convite, Romulo, Marco. É um prazer estar aqui. Eu sempre gosto dessas oportunidades, porque são oportunidades de aprendizado, né? De uma troca importante. Então, eu que tenho o privilégio de estar aqui, agradeço a vocês pelo convite, pela atenção. Muito obrigado. Excelente. Maravilha. A gente costuma começar nossos episódios tentando desvendar um pouco das origens de quem está aqui dentro, né? Porque por trás de todo o êxito empresarial ou de gestão, existe uma pessoa comum, né? Alguém como qualquer outro ser humano. Quais são as suas origens? De onde você veio? Qual foi a tua trajetória inicial de vida? Bom, eu sou filho de um português e de uma mineira, né? Dos meus pais, assim, e sou o irmão mais velho de 4 irmãos, na verdade. E essa história profissional, ela começa quando meu pai falece, eu tinha 15 anos, para sustentar lá a família e cuidar dos meus irmãos, né? E ajudar minha mãe. Então, foi um negócio bem desafiador, mas muito importante, um acontecimento muito importante na minha vida. O meu pai sempre ensinou, né? A educação é o pilar, né? É o gatilho para esses futuros. Então, a gente sempre buscou estudar, buscou conhecimento dentro do que era possível efetivamente. E a minha carreira profissional começa com... Hoje tem os ditados famosos, né, as frases, mas eu sempre acreditei que você sempre tem que arriscar, porque o não você já tem, né? O único risco é ter o sim. Eu quis trabalhar em banco, então fui trabalhar em banco, comecei no Banco Real, na época de office boy, na verdade, né? Banco Real, hein? Nem tem mais. Que lembra. Eu acho que você não conheceu o Banco Real. Conheci, cara. Tinha uma conta universitária do Banco Real. Mas assim, eu sempre fui agraciado pela vida, porque era um banco super organizado, sabe? Assim, você tinha manual para tudo. E daí comecei lá, e daí entrei na faculdade, mas daí a mensalidade da faculdade era maior que o meu salário. E daí eu tô indo embora, como é que eu vou fazer? Tinha um anúncio no metrô do Citibank. Daí, assim, eu olhei os requisitos e não tinha nenhum, né? Falei, já tenho não. Fui lá e passei, entrei no Citibank. Foi minha grande escola, né? Tenho uma gratidão tremenda pelo Citibank, tanto pelas pessoas como que eu conheci, quanto pelos desafios, né? Então, assim, eu escolhi um caminho, né? Assim, eu gosto de resolver problemas. É onde tem situações, crises para resolver, e foi assim que eu fui crescendo no Citibank. Foi minha grande escola, eu fiquei 15 anos lá, tive a oportunidade de trabalhar tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Depois eu voltei, depois eu fui para o HSBC, né? Tipo, sempre olhando áreas de operações, projetos, qualidade, atendimento a clientes, experiências do cliente. Fui para o HSBC também nessa ótica, olhando o banco corporativo, depois o banco de varejo, e depois todo o banco, toda a operação do banco no Brasil e na América Latina, que basicamente era Brasil, Argentina, Panamá e México. Uma experiência incrível. E depois eu mudei de setor, fui para a seguradora, fui para a MetLife. A MetLife tinha um projeto de expansão no Brasil, fui para lá. E importante nesse caminho sempre olhando a educação junto, né? Então, assim, você tem cursos de formação de liderança, então, nesse caminho, além de concluir faculdade, concluir MBA, fiz um curso de High Performance Leadership no INSEAD, porque acho que, desde o ponto da liderança, como é que se forma equipes, né? Tipo, e daí, depois eu saí da MetLife e fui para a Mil, né? Quando a UHG estava aí. Foi um desafio importante de mudar de setor, né? As pessoas perguntam, mas como é que você faz para sair do financeiro, do segurador e da saúde e ficar mudando de setor? Então, assim, não é um negócio programado, mas eu acredito que à medida que você vai desenvolvendo, você tem alguns skills que são transferíveis, né? Quando líder, né? Então, tá bom, entregar resultado, formar equipe, gestão por indicadores, serve para todos os negócios, né? A hora que você consegue criar esse modus operandi e tem lá que o produto qual eu fiz para a saúde. Eu não sou médico, né? Então, o que eu vou fazer? A pessoa perguntava, né? Não, saúde é o produto. Então, assim, eu vou ter médicos bons do meu lado, certo? Porque é importante médico conversar com o médico e eu guardar essa distância, né? Que você não tem lugar de fala ali uma vez que você não é médico. Mas você tem lugar de gestão, efetivamente. Eu acho que tem uma oportunidade de trazer eficiência, tanto financeira quanto operacional, tem a experiência do cliente, né? Tem a experiência do paciente, então assim, acho que tem muita coisa que dá para você agregar, assim que eu fui parar na saúde, onde eu estou até hoje, que é um setor super desafiante, desafiador e motivante ao mesmo tempo. Olha, muito interessante, nós vamos entrar nesse ponto, nessa transição para a saúde, daqui a pouco
Vamos deixar aqui nossa audiência um pouco mais curiosa. Eu gostei de uma frase que você falou, Edivaldo, do início da tua jornada, a qual eu me assemelho muito, né? Algo que a gente tem em comum. Eu gosto de resolver problema. Se o ambiente estiver muito resolvido, provavelmente não sou eu a pessoa adequada para estar ali. O que você acha que da tua infância conectou com esse gosto por solução de problemas? Será que é porque você assume como arrimo de família aos 15 anos? E nada mais desafiador para um jovem do que ter que deixar a sua juventude para assumir uma família, cuidar de uma família. Você acredita que isso que impulsionou? Eu acho que isso pode ser a motivação intrínseca, né? Okay. Mas para mim, assim, quando eu cheguei no Citibank, era um grupo muito qualificado de funcionários, né? Então o trainee o pai era dono de banco, o estagiário, o pai dele era banqueiro, né? Daí eu olhei e falei assim, poxa, como é que eu vou competir com essa turma? E naquela época, assim, porque eu não tenho o network que eles têm. Tá certo? E não tenho esse capítulo. E eu percebi que onde tinha problema, tinha pouca gente que topava o problema, né? E daí meu raciocínio foi muito simples. Falei, poxa, então tem uma oportunidade, né? Se pouca gente quer estar lá e todo mundo meio que convive com o problema, eu vou para lá porque se eu começar a resolver o problema, já vão achar que eu sou bom, né? Porque assim, tem um problema. E eu comecei a construir por esse caminho. E eu tenho aquela automotivação de tipo, sabe assim, poxa, nós melhoramos isso, nós resolvemos isso. Acho que é importante ter acabativo, né? Porque muitas vezes você vê no mundo corporativo muita iniciativa, né? E daí fica aquele negócio de iniciativa e moving target, né? Para explicar por que não entregou. Poxa, sempre gostei assim, tem que ter iniciativa e tem que ter acabativa, né? Por isso que você tem que priorizar e terminar. Então isso me ajudou bastante, de ter acabativa, porque a acabativa é que garante o bônus e a promoção. Tá correto. E para quem está nos ouvindo, Edivaldo, e hoje a gente vive num momento em que as soluções elas estão na prateleira, né? Há muita solução para quase tudo. Nós temos pouca criatividade para a solução de problemas às vezes. O que você sugere para aquele profissional, para aquele executivo, um diretor médico que está nos assistindo agora e quer ser mais criativo ou mais proativo na solução de problemas ou mapear melhor os problemas para poder solucionar? O que você recomenda olhando para a tua trajetória? Eu acho que um ponto importante é, primeiro, assim, investir tempo no diagnóstico e no planejamento. Porque muitas vezes a gente tem ansiedade de resolver. E daí é muita transpiração com pouco resultado. Então eu gosto, por mais tenso que seja, poxa, tá bom, vamos olhar a floresta e não só a árvore. E como é que eu conecto essa estratégia aqui? E depois ir para a execução, sabe, assim. E para isso eu gosto muito de, quando você fala de execução, é de ter um time que te suporta para isso, né? Mas não um time que é igual a você, né? Acho que é legal você ter um time com uma condição de ideias diferentes, que você possa ter várias soluções, né? E daí efetivamente gerir esse time para chegar na solução melhor para aquele problema, né? E também acho que você tem que equilibrar, né? Eu gosto muito de formação de time, porque você tem que ir para execução, né? O problema não vai resolver sozinho. Então tá bom, você planejou, mas tem execução até porque você tem que ajustar as rotas, né? E hoje você tem muita tecnologia, você tem muita informação. Então, muitas vezes a gente se perde na discussão, se perde nas ideias, né? Então eu gosto sempre de ser a pessoa na sala, tá bom, vamos tangibilizar esse negócio aqui, vamos parar, porque muitas vezes você vê reunião do tipo, porra, a reunião foi ótima, né? Mas o que a gente vai fazer? Putz, não sei direito, né? Então acho que assim, tem que ter iniciativa, tem que ter o diagnóstico, tem que ter as métricas que você vai buscar, tem que ter o acompanhamento, porque você tem que ajustar no meio do caminho, né? Nem sempre, ou quase sempre, você faz o plano e vai executar. Você tem que ajustar efetivamente, né? E ter essa interação, ela é muito importante. E eu acho, quando você falou do diretor médico, a gente na vida tem duas situações, né? Você sempre pode escolher ser vítima ou protagonista. Eu sempre prefiro ser protagonista, né? Porque assim, acho que aí você já tem você é dono da situação. Pô, tá bom, vamos resolver. Mas acho que essa liderança ela é extremamente importante. Sensacional. Edivaldo, a gente olha aqui, por exemplo, o teu currículo, você me parece que traçou uma trajetória envolvendo operações. Sim. Tá? E teve um crescimento rápido e contínuo nessas posições. Você entra office boy no banco e vai construindo essa trajetória. O que foi importante para que seus líderes reconhecessem em você alguém que merecia ser promovido ou merecia
receber mais responsabilidade. Qual característica você tinha ali para que isso acontecesse e você pudesse evoluir? Eu acho que sim, algumas coisas, mas uma coisa que eu acho que é importante, eu tenho incorporado isso muito nas mentorias que eu faço, principalmente com os jovens, é a cultura da empresa, né? Porque, tipo assim, a gente olha, lê os livros, lê os conceitos, e não adianta você simplesmente sair aplicando se a cultura da empresa não permite. Então, assim, e para mim, assim, a cultura da empresa tem várias definições bacanas, mas a que eu mais gosto é a mais simples, que cultura é o que a empresa deixa rolar no dia a dia, porque na verdade é isso, não é o que está escrito, não é o que o cara fala, é o que você vê acontecer no dia a dia. Então, assim, eu tive o privilégio de, no início da minha carreira, e por isso que eu tenho uma gratidão com o Citibank, que tinha uma frase que era assim, de gente boa sempre vai ter emprego aqui dentro, né? Então você podia propor. Então eu acho que assim, protagonismo é importante, assumir risco calculado é importante, né? Formar time é importante e ter acabativa é importante, né? Porque assim, eu acho que o seu desempenho, a sua performance é que te dá credibilidade para isso. Esse é o primeiro passo. Tem um segundo passo que a gente fala pouco, mas porque a gente sabe que é importante, que é a política dentro da empresa. Tem as políticas e tem a politicagem dentro da empresa. E se você não navegar nesse ambiente, você não sobe, né? Então, assim, muitas vezes as pessoas acham que são termos negativos. Ah, não é. É a realidade, né? Não adianta você furtar a realidade. Então, como é que você cria network interno? Como é que você cria uma rede de apoio interna, né? Como é que você constrói, né? Eu acho que um ponto importante é assim, você tem que ter o sonho grande, né? Então, assim, qual que é o sonho grande? Por mais que seja clichê, tem um livro, mas é verdade, né? O sonho é pequeno, o sonho é grande, dá o mesmo trabalho. Então, o sonho é grande e traça o seu caminho, porque acho que na sua carreira, a hora que você tem o seu caminho, você vai poder tomar decisão, porque se você não tem, deixar a vida me levar não é uma boa, eu acho, né? Porque assim, tá bom, agora você tem uma oportunidade aqui, poxa, mas tá dentro do que você acredita que é o seu caminho, a hora que você sabe o seu caminho, pode ser um desvio importante ou não, né? Então eu acho que essas características, elas são importantes, e à medida que você vai subindo na liderança, é ter time, né? E quando eu falo ter time, é o time adequado para aquela cultura de empresa. Por que eu digo isso, né? Porque muitas vezes a gente vê os jargões, contrata gente melhor que você sempre. Eu já vi empresa que o cara fazia isso e depois o chefe olhava e falava assim, poxa, mas eu não preciso mais de vocês, você ganha muito, seu time vai sozinho. Mandava o cara embora. Por isso que eu digo assim, tem os conceitos e tem o dia a dia. Se é uma empresa que valoriza isso efetivamente, eu acho que isso é importante. E uma coisa que eu acreditei muito, como é que eu empurro meu chefe para cima, né? Porque eu acho que assim, se eu ajudar meu chefe a ser promovido, tem grande chance de eu ser promovido também, tá certo? Porque assim, chefe quer solução. Se eu pego os problemas e ajudo ele nos problemas, estou sempre ali à disposição, tem uma grande chance, e boa parte da minha carreira foi isso, os meus chefes foram promovidos e eu fui promovido também, né? Então eu sempre acreditei, eu acho que você tem escolhas para fazer, daí volta para os seus valores pessoais, né? E eu sempre acho que dá para você trabalhar no corporativo e no mercado, sem aquele negócio, sabe, assim, pelo lado positivo, porque é muito mais bacana você se destacar no meio de craques do que naquela história de quem em terra de cego, quem tem o olho é rei. Então, acho que isso não é bacana. Então, assim, ter gente boa, competir, integrar as pessoas, sabe? Aquele negócio de agregar e permitir que todo mundo cresça junto, tem espaço para você crescer mais. Mas acho que criar esse ambiente positivo é importante, mas também é um ambiente positivo com performance, né? Tem meta, tem que entregar a meta, vamos ajustar a meta, né? Eu acho que combinar essas duas coisas, eu acho que é importante. Excepcional. Quero te fazer algumas perguntas. A primeira delas, você falou muito da importância do sonho grande, de ter objetivos. No teu caso, nesse teu começo de carreira, quais eram os teus sonhos? O que estava na tua cabeça? Você já tinha em mente que era o ser CEO uma das maiores empresas de saúde do Brasil? Ou eram sonhos mais modestos? O que estava na sua cabeça? Acho que o sonho vai evoluindo também, né? Sim. Porque assim, você vai aprendendo e vai ajustando. Então, quando eu comecei a trabalhar, o sonho era gerar subsistência para minha família e melhorar a condição dos meus irmãos e da minha mãe, até para propiciar a educação para eles, né? De qualidade. Então, assim, o sonho pequeno era esse, né? Uhum. E depois, à medida que você vai entrando e vai entendendo como é que funciona a empresa, eu acho que eu sempre me preocupei, como é que funciona a empresa, né? Qual que é? Na época eu não entendia muito de cultura, né? Mas assim, quais são as regras do jogo? Mas eu entrei. Tá bom, eu quero chegar no lugar do diretor ali. Tá bom, mas aí você tem que passar pelo do meu chefe, essas coisas todas. Como é que funciona o mecanismo de promoção?
Quem são as pessoas que influenciam nesse caminho? Quais são os critérios que a empresa olha? E daí eu desenho meu plano, né? Pô, tá bom, então eu preciso aqui entregar as minhas metas, então não vou focar em entregar simplesmente, vou entregar e sempre superar. E além de superar, como é que eu agrego nas outras, né? Como é que meu chefe se comporta, né? Que dificuldades eu vejo que ele está enfrentando que eu posso investir meu tempo. Muitas pessoas olhavam assim, não, mas eu não vou trabalhar mais se não ter hora extra. Eu falei, não, mas poxa, ótimo, beleza, faz isso mesmo, porque daí eu vou ajudar, porque assim, mas apostando que isso ia acontecer, né? E depois, à medida que eu cheguei no primeiro cargo de liderança, e isso foi um aprendizado que eu tive durante a carreira, que eu tento antecipar para os jovens, era esse outro ambiente, né? Que tudo bem, hoje a gente fala bonito que são soft skills, network, essas coisas, mas era isso, né? Pô, como é que eu desenvolvo esse network, né? E daí eu fui trabalhando nisso, né? Eu tava dando uma mentoria para o jovem outro dia, daí, tipo, que tá num banco estrangeiro, ele falou, poxa, mas os meus chefes aqui só falam de vinho, viagem, eu não tenho dinheiro para fazer isso. Eu falei assim, desculpa zero, né? Você tem que escolher ser protagonista ou vítima. Tem internet, tem curso, tem livro, tem YouTube, tem um monte de coisa de graça. Daí eu falei assim, começa por esse aqui, né? Daí ele começou e falou, pô, fui falar com o meu chefe de Malbec, ele me deu atenção, né, no café. Então eu acho que é isso, né? Acho que você tem que se adaptar. Você tá num jogo ali dentro, né? Como é que minha meta é ganhar esse jogo aqui e chegar naquele cargo. Como é que você faz o seu planejamento, né? Trabalhar é importante, entregar é importante, super importante. Mas não é só isso que vai te levar lá onde você quer. Importante o que você está dizendo, Edivaldo. Acho que uma reflexão excelente para a nossa audiência, para nós, porque há um paradigma nosso, talvez, que é pelo esforço, né? É somente o esforço que vai te levar, que vai nos levar a uma posição desejada ou almejada, né? E você está ampliando aqui a nossa visão, da nossa audiência, para dizer o seguinte, que tem outros aspectos relevantes na tua atuação de carreira ou de empresário para poder chegar ao resultado. E você reforçou a questão da capacidade da leitura da cultura. Não é comum a gente ouvir sobre, a gente ouve muito sobre cultura, fala sobre cultura, e eu entendo que nós estamos num momento em que nós estamos mais maduros em relação à cultura, à importância da cultura. Mas para o executivo, fazer a leitura da cultura, eu pouco ouço falar, e você citou muitas coisas da leitura da cultura. Eu quero te fazer uma provocação, uma pergunta e um pedido. De forma prática, como que um executivo, como que um diretor, como que um gestor médico vai ler a cultura do hospital, da clínica, da empresa que ele está atuando? Eu gosto muito de fazer esse diagnóstico, assim, você olha o comportamento das pessoas, e eu acho que, por mais que a gente fale que a liderança, pelo exemplo, que eu acredito muito é mais eficiente, olha o comportamento dos líderes, efetivamente, e olha o que eles valorizam, mas não o que eles simplesmente falam, né? Acho que o que eles falam, você tem que olhar se acontece no dia a dia. Mas muito assim, o que está acontecendo no dia a dia que essa empresa permite que se faça, né? Então, tá bom, como é que as pessoas são promovidas, né? Como é que as pessoas são avaliadas, né? O que é valorizado na empresa? Como é que o cliente é visto? Até porque a hora que você faz isso, você consegue fazer o cross-check com seus valores pessoais, né? Pô, tem fit também entre os meus valores e o que a empresa. Quando dá o fit, pô, a sua oportunidade de crescimento é muito mais rápida, né? Porque você trabalha sem se preocupar com esse ponto dos valores e se foca, né? Mas eu sempre acho, assim, a primeira base é a sua entrega. Acho que assim, tudo isso vale a pena, mas eu acredito muito. Tem gente que discorda de mim, tem gente que fala assim, mas eu já vi várias pessoas que não tem muita entrega, mas como ele fala bem, sabe, assim, se relaciona bem, tem um bom network, os líderes estão sempre promovendo ele e puxando ele. Mas tudo bem, mas assim, ele tem um mérito. Também, né? Ele leu a cultura, e ele tem um mérito. Como é que você faz? Não fica focando no cara, foca em você, né? Foca na sua solução, não na do cara. É isso que eu digo para as pessoas. Mas acho que de uma forma muito simples e pragmática que você me pediu, é isso. Para e olha como é que essas coisas acontecem. Você vai ter um diagnóstico bom de como funcionam as coisas para poder ir. Muito, muito bom, e talvez, Rômulo, para a gente pensar que a política é parte da entrega, né? Talvez não tenha um KPI numérico, mas olhar só, e essa fala do Edivaldo, ela me chama a atenção por isso, que ele está provocando uma ampliação de critérios para quem está atuando. E a política é um forte critério, ainda que não tenha um KPI, às vezes tão claro. Não, é perfeito, até porque, assim, é o que a gente estava conversando aqui antes.
Todos são seres humanos. A gente não pode esquecer, você fala, todo mundo tem ego, né? E eu digo, ego não é um problema, o problema é o que você faz com ele, né? Todo mundo tem, né? Quais são as motivações das pessoas que você está se relacionando? Você tem que entender essas coisas, né? Porque muitas vezes, poxa, eu fui aprovar o Verso e não aprovou. Tem lá o Rômulo que sempre fala não. Tudo bem, qual que é a motivação do Rômulo? Aí você vai, fala com o Rômulo fora. Você fala com o Rômulo fora e entende. Ah, não, porque você não pediu minha opinião antes. Pô, a hora que você pede opinião, o Rômulo fala, parabéns. Então você tem que entender essa dinâmica, ainda mais quando você está em cargos de liderança, para subir, né? Então eu tomei a liberdade dos mentorados que eu faço hoje, que eu acho que a gente também tem que devolver um pouco para a sociedade, né? Eu incorporo o feedback político, e eles acham muito interessante, né? Porque assim, não tem nome bonito, soft skills, hard skills. Eu falo assim, você tem que entender o ambiente que você está, porque eu já vi muitos cometerem sincericídio, né? Você tem que fazer isso, assim, assim. Daí ele vai, faz e acaba sendo demitido da empresa. Eu falei, então, porque não tinha fit com a empresa, então não adianta ser... Sensacional, me permita, Rômulo, esse minuto, ele vale muito. Porque eu tive a oportunidade e o privilégio de estudar numa das melhores escolas de negócios do mundo, a concorrente da ESEAD, que você estudou também na Espanha, e ela classifica que o bom executivo, ele entrega resultado, ele tem metodologia e tem força política. Exatamente esses três. Entrega resultado, tem metodologia e tem força política, que é exatamente o que nós estamos ouvindo aqui na prática, essa lição preciosa. E para quem não gosta de falar força política, fala força de influência, né? Porque é isso, né? Sim, tem que influenciar muito. E nós também, né, aqui no Brasil, a gente tem que tomar esse cuidado, porque a política é um pouco amarga na nossa rotina, no nosso cotidiano, né? Ela é um ambiente de muitos conflitos, mas a política nada mais é do que a capacidade de buscar o bem comum. Buscar o bem comum, aquilo que atende a maioria das pessoas e conduza uma corporação, um país, uma família para um destino saudável. Não, e o ponto que você falou, e saber conviver com a divergência, né? Sim. Não é que assim, divergente é inimigo, não. Sim, são situações, e as opiniões divergentes é que dá muito mais trabalho, né? Tipo, muitos líderes preferem, vou contratar todo mundo igual a mim. Daí eu falo assim, mas não tem graça, porque todo mundo vai concordar com você. Só que quando você tiver um problema ou a necessidade de aumentar vendas, criar produtos novos, você só tem um viés de raciocínio. Me lembra a frase, eu não sei se foi do Stephen Covey, mas depois você dá um Google lá, que diz que quando tem duas pessoas iguais, que pensam iguais na mesma mesa, uma é dispensável. É verdade. Né? É melhor ter alguém que pensa diferente. E como o chefe que decide, né? Então ele vai ficar. Sensacional. Edivaldo, outra pergunta, você mencionou a questão de que você buscou promover seus chefes. Isso é um pensamento contracultural, né? Porque geralmente quem está sendo liderado está torcendo para o chefe ou ser demitido ou aposentar. Aí você tinha uma abordagem diferente. De onde veio esse pensamento? Acho que vem dos valores de casa, porque assim, eu acho que, assim, sem ser romântico aqui, acho que você pode focar no bem das pessoas, você não precisa obrigatoriamente destruir alguém para você se destacar. Eu nunca gostei disso, né? Tudo bem, na empresa você encontra pessoas assim que você tem que lidar, você encontra, né? Então assim, como é que você lida com isso também, porque você não pode ser ingênuo, mas eu acho que esse ponto de prosperar o bem no final, além de ser católico, isso ajuda, né? Então, por exemplo, agora eu estou num momento de investidor e de empresário, então assim, a gente faz conexões positivas. Então, assim, e antes de fazer as parcerias, a gente conversa bastante, né? E conversa, assim, de ir almoçar, sabe? Se eventualmente no final de semana, você está onde com a família, não sei o que lá. Porque, assim, a gente já chegou até a recusar algumas coisas, né? De pessoas que, assim, poxa, tipo, pode ter um risco da gente não fazer tanto o bem, né? Mas eu acho que a hora que você está fazendo o bem, procurando esse negócio, eu falei, vou promover meu chefe, primeiro, tem uma parte lógica, né? Eu não sou engenheiro, mas eu gosto muito de raciocínio lógico, de coisas lógicas, né? Então, assim, eu tô ajudando ele nos problemas, né? Tô sempre ali à disposição para solucionar, para trabalhar mais, né? Eu tive chefes que, poxa, ele tinha um problema que não tinha nada a ver com a minha área, né? E ele gostava de futebol. Daí, quando eu fui lá ajudá-lo, ele falou assim, gostei, porque eu gosto de futebol, então quem aparece para receber a bola tem prioridade. E ele falou assim, mas por que você quer resolver esse problema? Senão, na época eu era diretor adjunto, né? Ele falou, mas nem os mais seniors estão querendo pegar isso aqui. Eu falei assim, então, mas eu vim aqui para te ajudar, eu pego.
Daí ele falou assim, e a sua área? Eu falei, não, eu toco as duas. Eu trabalhava, tipo, quase 24 horas por dia nesse tempo. Mas tudo bem, mas era um investimento meu, eu não estava ali, né? E depois, assim, ele reconheceu. Então, eu acho que dá para você ir pelo positivo, sabe? Não precisa ir obrigatoriamente pelo... Você vai pelo positivo e se protege dos negativos, porque não dá para ser ingênuo de achar que não tem ninguém assim. Mas eu acho que esse negócio de prosperar as pessoas te ajuda a prosperar também. Eu sempre acho que, assim, principalmente quando você fala de bônus, né? Mas a gente fala de bônus na empresa. Eu já trabalhei com pessoas que, assim, se eu ganho 1 e você ganha 0, eu tô bem. Eu prefiro assim, não, que eu ganhei 2, você ganha 3, mas assim, a gente aumenta o bolo para poder repartir, né? Então acho que dá para focar nisso. Um espetacular. Mostra também uma cultura pessoal que teve uma alta influência da tua família. Quero partir aqui para um ponto super muito interessante da tua jornada. Você começa na Amil como COO num ano muito confortável, né, para tocar a operação de um plano de saúde, que é o ano da pandemia, né, 2020. Foi, né? Quando eu tive minha promoção. Exato. Mas faz a pergunta, desculpa. Não, eu quero dizer o seguinte, como é que foi esse começo e começar num ano tão desafiador para o sistema de saúde mundial? Para mim, assim, eu era diretor de operações antes de ser promovido, então eu digo para a turma, a gente fala muito de trabalhar com propósito, né? O momento de maior propósito que eu trabalhei na minha carreira foi durante a pandemia, porque assim, eu sempre gosto de olhar o copo meio cheio, porque mesmo nas dificuldades você tem coisas boas, né? Então assim, eu tava no meio da pandemia ajudando a salvar vidas sem ser médico, né? Então assim, poxa, era um negócio muito bacana, né? E além disso, eu tive a oportunidade de ser o condutor lá, o conduíte para o comitê de crises, né? Da empresa inteira, né? Então não era só a Amil, tipo, daí tinha o HG, tinha tudo isso. Então foi um momento para mim assim importante e gratificante, porque a gente criou o comitê de crises, daí a gente começou, não, vamos mudar, não é comitê de crise, agora é comitê de soluções, né? Tipo, tinha dia assim, vamos parar de contar a morte e contar as pessoas que a gente salva, sabe assim? Colocar um lado, até para as pessoas verem o propósito do trabalho que estava sendo feito, porque era um momento difícil do mundo inteiro, né? Não era um momento só ali. Você tinha que ter uma gestão, e estava falando com a liderança mais fina da empresa, né? Mas você tinha que entender que aquelas pessoas, por mais seniors que fossem, são seres humanos. E a pessoa estava ali pressionada por estar trabalhando, pressionada por ter que conduzir o time, preocupada com a família que podia pegar a doença. Então, assim, foi um momento desafiador, mas acho que a gente passou muito bem. A gente tinha uma governança. Muita gente acha que governança é burocracia. Eu gosto da governança, porque eu acho que esses checks and balances que tem nas empresas te protegem enquanto executivo, né? E protege a empresa também. Então, assim, foi um momento que a gente combinou, a gente criou 3 indicadores na época para passar pela pandemia, né? E a gente tinha um compromisso, assim, a gente vai fazer todo o possível dentro do que a gente tem para salvar vidas, efetivamente. Então vamos cuidar primeiro dos nossos funcionários, depois cuidar dos nossos clientes, porque a gente precisa dos funcionários para cuidar dos clientes efetivamente, e vamos cuidar dos resultados da empresa, dos principais indicadores. E a gente monitorava isso, e a criatividade ia ao extremo, né? Porque a gente criou um grupo multifuncional que tinha todas as áreas. Então não era um negócio, a pandemia do médico, o médico não. O médico tinha a parte técnica ali que era a medicina, mas você tinha todas as outras áreas e todo mundo se ajudando, né? Então acho que assim, esse momento de dificuldade mundial criou uma união das pessoas com foco na solução que foi extremamente importante, né? Fantástico. Quero emendar uma pergunta, um complemento. Eu tenho aprendido, eu estou no setor da saúde há 4 anos aproximadamente, tenho o privilégio aqui de acompanhar o Dr. Rômulo, ele que me inseriu nesse segmento, que eu tenho aprendido com ele, com a Mirai, como há uma forte pressão na área da saúde sobre a inflação médica, né? E aí eu queria fazer uma conexão com a tua experiência financeira. O que você levou da experiência financeira para pensar em sustentabilidade num segmento que você tem essa pressão, que ele é um indicador que sempre supera os outros indicadores de inflação, quer dizer, ele sempre está acima dos indicadores econômicos. E aí nós precisamos de alguém muito competente para poder acomodar isso e dar não só uma visão, mas ter uma estratégia de sustentabilidade. Como que você tratou isso? Acho que assim, primeiro é entendendo, são várias variáveis, né? Aí, então a gente sabe, não é um problema do Brasil, é um problema mundial. Quando você olha a inflação médica no mundo, ela é em média 3 vezes mais do que a inflação normal, vamos dizer assim, né? Então você tem um desafio importante. Então acho que assim,
entender o desafio, entender o contexto, entender os principais impactos que tem nessa inflação médica, né? E eu acho que da parte do mercado financeiro que dá para trazer, e ainda continua dando, né? Porque a gente não resolveu esse problema, né? O fato de você trabalhar no mercado financeiro, da nossa época da hiperinflação, essas coisas, você ficou muito mais ágil com isso. Então, trazer essa eficiência financeira para a saúde, ela é importante, tanto trazer eficiência financeira, eficiência operacional e formação da liderança. E daí você vai para os aspectos da saúde, que são desafiadores, né? Então, assim, o grande motivador do sistema que impacta bastante o custo médico é o modo de pagamento, que é o fee for service, né? Então, assim, você tem que lembrar que são empresas que estão buscando lucro efetivamente, e o principal indicador que traz isso da oportunidade da eficiência é quando a gente fala que de 25% a 30% dos custos médicos da saúde são fraude, erro, abuso ou desperdício, né? Então, você tem uma oportunidade de gerar uma eficiência ali, que eu acho que esse é o caminho sempre. Porque assim, se eu gerar eficiência aqui, reduzir esse custo médico, reduzindo esse desperdício, eu consigo eventualmente cobrar menor a mensalidade no plano e trazer mais gente para o setor da saúde suplementar, que eu acho que é um caminho. A gente não resolveu isso, ninguém tem aquele negócio resolvido, porque assim, é muito cíclico também, essas coisas, elas vão e voltam. Mas vamos para a gestão, né? Tá bom, o que impacta esse negócio? Tá bom, se fraude, erro, abuso e desperdício é um ponto, vamos criar aqui uma área de prevenção à fraude que nem tem no mercado financeiro. Daí na primeira experiência. Poxa, quem entende esse assunto? Os médicos, né? Tá bom, mas daí o médico identificava a fraude. Mas eu não posso falar porque eu sou médico, ele também é médico, tá bom. Então tira os médicos traz a galera do cartão de crédito, traz a turma de banco para olhar esses algoritmos, e o médico tem a parte técnica. Tá bom, você não vai falar com ninguém para você não ficar desconfortável, mas vai. Então a gente criou uma área de prevenção a fraudes, lá em 2016, junho de 2016 a gente criou, e veio navegando, porque agora hoje você escuta as operadoras falando, aprendeu fulano, aprendeu aquilo, mas acho que essa é uma primeira métrica. Segunda métrica é como é que você faz essa gestão mais eficiente, né, das linhas de cuidado. Acho que isso efetivamente é importante, porque gerar uma eficiência. E qual o ponto disso? Sair do fee for service, né, porque enquanto você fica lá gerando, né, então, assim, tem a estatística lá que 30% dos exames não são nem retirados, né? Poxa, se não são retirados, precisa fazer? Então, como é que você gera essa eficiência? Mas esse caminho, é o que eu te falei, ele só funciona se você de verdade reduz a mensalidade no custo final, né? E quando você olha para o mercado hoje, praticamente 80% da distribuição é para o corporativo. Então, são as pessoas jurídicas que pagam. Poxa, depois da folha de pagamento, o maior custo do empresário é o plano de saúde, sendo que na folha de pagamento ele tem alguma previsibilidade, no custo médico ele não tem previsibilidade. Então como é que você dá esse conforto de dar essa previsibilidade para ele? Então eu acho que cada vez mais acaba sendo uma gestão compartilhada, né? Mas você tem um aspecto cultural que te dificulta isso, né? A gente foi educado no modelo hospitalocêntrico, né? Sim, excelente. Então tem um ponto que eu destaco aqui também, e eu pessoalmente valorizo muito a diversidade, né? Líderes que pensam diferente daquele ambiente comum. E eu penso que isso é muito bom para a nossa audiência, Rômulo, e você também é uma prova disso, né? Porque você teve a coragem de, no grupo de negócios de saúde, trazer um profissional de uma área de petróleo, por exemplo. E eu queria explorar um pouco isso para que a nossa audiência, aqueles que estão na sua formação ou melhorando sua musculatura de liderança, buscando resultados melhores, quanto é estratégico. Eu senti muito isso na tua fala. O quanto a Amil foi estratégica em trazer líderes que pensam diferente do senso comum para poder agregar soluções para o negócio. E, na verdade, isso é uma realidade. Isso deveria ser comum e não é tanto. Com a recomendação, e também dirijo para ti, Rômulo, que tem feito essa movimentação, a importância de trazer líderes que pensam, que têm uma experiência diferente, que vão trazer uma visão diferente para um negócio que na mesa está comum. Eu acho que o ponto aí é assim, como é que você cria esse time aí da complementaridade, né? Assim, igual eu falei antes, assim, acho que a gente, à medida que vai crescendo, você tem as competências transferíveis, né? Porque, assim, eu acho que liderança, tudo bem, cada um de nós tem um estilo predominante, mas à medida que você faz tanto curso, tanto aprendizado, você tem uma prateleira que tem várias ferramentas ali que, de acordo com a situação, você vai lá e pega. Eu acho que o ponto de trazer
de misturar as indústrias. Então, acho que primeiro tem um grande respeito para quem está na saúde todo esse tempo, a gente tem que valorizar. Eu acho que o ponto é como é que você valoriza os dois capítulos, né? E como é que você cria essa mescla, né? Então, por exemplo, poxa, eu tenho lá o CFO, então eu já vi empresas que todo líder era médico, em todas as funções, né? Pô, precisa ser, não sei, né? Tipo assim, mas de repente, na hora que você fala assim, CFO, poxa, eu vou trazer um CFO que tem um conhecimento de finanças que vem do mercado financeiro. Ah, tá bom. A parte médica, o diretor médico, sempre vai ser médico. Então, ali está o médico, né? A experiência do paciente, a criação das linhas de cuidado, são médicos. Poxa, ótimo, né? Pô, mas o cara do client service precisa ser médico, né? Pode ser um cara de uma outra indústria que a experiência do cliente, sabe? Pode ser o cara da Apple, que tem uma experiência lá bacana. Pô, pode ser, né? Ou a mulher, ou a pessoa, o profissional da Apple. Acho que dá para você mapear as funções e buscar ali sem perder o conceito. O conteúdo principal é saúde, tá bom. Quem entrega a saúde? Os médicos. Poxa, tá bom. Como é que eu também contribuo e trago médicos que entendam de saúde, mas também estejam aptos a poder fazer essa interação, sabe? Assim, poxa, como é que... E quando eu digo fazer interação, não é fazer alinhamento, concordo com tudo. Mas fazer uma discussão com base na meta principal, que é, tá bom, eu quero reduzir o custo médico, mas eu quero entregar um custo eficiente sem cercear acesso. Como é que eu faço isso e reduzo o desperdício? Então, acho que assim, fazer esse mapeamento das funções te ajuda a ter essas visões, né? E de executivos, para mim, que assim, que entendam, ah, tá bom, ser CFO, mas ser executivo da empresa. Ser COO, mas ser executivo. Para que eu quero dizer isso? Porque que o médico consiga receber um feedback do COO, do CFO ali, e não seja aquele negócio, você está entrando na minha área, né? Porque também não funciona, eu já vi isso acontecer. A empresa tinha essa diversidade de ideias, mas não, mas cada um no seu quadrado. Então você perdia a riqueza da interação, porque muitas vezes eu estou lá olhando ali na floresta e tentando resolver, poxa, tá bom, eu me perdi ali. A hora que você fala assim, poxa, mas você já viu isso? Você não tem aquela abertura de pelo menos ouvir e refletir, a empresa não ganha, né? Porque assim, eu já parto da premissa que você não sabe que eu que sei. Então não funciona assim. Tem que ter uma interdependência, né? Acho que isso é legal. E demonstra uma maturidade também do corpo executivo. Por isso que assim, esse negócio das metas cruzadas é super importante. Você faz as pessoas trabalharem juntas, né? Então não adianta assim, aquele negócio, e eu já vi isso também. A minha meta é X, a meta da empresa é Y. Não, eu entreguei a minha. Tudo bem, mas ninguém entregou o resto. Então a gente não bateu aquela. E daí fica na discussão, mas eu entreguei, eu quero não funciona, né? Então, principalmente da liderança mais senior, né? Acho que a liderança tem que ter esse compromisso. Perfeito, tá? Muito bem. E emendando aqui o que você pediu para comentar, Michael, a gente precisa trazer time diverso, isso é uma disciplina, inclusive, de recrutamento e seleção. Poxa, se nós estamos sendo justos, olhando competência, olhando atributos de caráter, só tem gente de tudo quanto é tipo de origem, tudo quanto é tipo de crença. Você realmente vai montar um time bem diverso e com competência. O segundo ponto a gente tem uma cultura de segurança psicológica. Uma ótima definição de segurança psicológica é a ausência de risco interpessoal, ou seja, as pessoas poderem expressar as opiniões. Posso trazer um time aqui com pessoas com todas as competências, enfim, mas se eu tenho uma cultura de passivo-agressiva, uma cultura de medo, de hierarquizada, não vai adiantar. As pessoas vão ter medo ou não vão falar a opinião delas. Mas na hora que a gente tem uma cultura de valorizar a perspectiva de todo mundo, aí você consegue ter, de fato, os benefícios de uma diversidade. Né? E aí tem uma questão muito legal que o líder... É o que eu vou te pedir, vou te fazer mais uma pergunta. Eu estava falando, né? Estava lembrando aqui de um princípio muito legal, que é o líder tem que se autoconter e buscar liderar muito através de perguntas e menos através de respostas. A gente, como líder, a gente tende a se colocar na posição, na responsabilidade de ter todas as respostas. Mas a gente se conter e buscar fazer as perguntas certas para que o time consiga achar o caminho, acho que a nossa liderança chega muito, muito mais longe. Excelente, Rômulo. Então eu vou te pedir aqui um conselho para a nossa audiência. Conselho de pai para filho, né? Você fez como a Mil fez aqui com o Edivaldo, né? Você trouxe para o negócio um executivo que não era totalmente, numa área absolutamente diferente. Naturalmente você viu skills importantes para atuar junto com você dentro das necessidades que você tinha. Então, imagino que posso até ter dado um frio na barriga, mas como um conselho para a nossa audiência, para quem está lá operando no negócio, isso é estratégico, são decisões difíceis, porque você
nós estamos falando na absoluta maioria com pequenas e médias empresas, empresas que estão numa faixa etária ainda pequena, né, num ciclo de vida inicial. Então, nem sempre há um espaço grande para erro, né? Você tem que ser muito assertivo. Como é que você aconselha para aqueles médicos que estão começando, aqueles empreendedores? Vão falar, você vai escolher alguém que não tem que não está nesse segmento? O que você tem que fazer? Eu olho assim, você tem que primeiro fazer um diagnóstico de si mesmo. Que competência você tem, aquilo que você não tem. Então eu fiz diagnóstico em mim mesmo. O que eu tenho de força? Tenho talvez coragem, energia, entendo bem o mercado de saúde, de especialização de médicos. O que eu não tenho? Hoje eu não sou um cara que tem uma grande experiência com governança, não tenho grande experiência, talvez com uma grande empresa, sempre fui de empresa pequena. Então você tem que fazer um diagnóstico de fato que contemple suas forças e suas fraquezas. E olhar para o mercado, para o teu mercado competitivo, o que os seus competidores fazem. Então, claramente, quando eu olho para o mercado, eu vejo o quê? Falta de profissionalização, falta de governança, falta de estratégia clara de venda, marketing, enfim, a gente faz um diagnóstico. Poxa, eu vou trazer para o barco alguém que vá me cobrir uma área que naturalmente, para mim, é um ponto cego. Então, acho que isso a gente tem que pensar, ser intencional nas habilidades. Excelente. De que a gente traz para o barco. A gente fala de conselheiro, marketing de sócio, mas tem que olhar também, principalmente olhar para o tipo de funcionário que você traz. Diversidade no sentido de também trazer gente que se adaptam ao estágio do negócio, se é pequeno, médio ou grande, mas tem uma capacidade de, no mínimo, passar o bastão para um próximo momento da empresa. Excepcional. Dica de ouro. Obrigado, parabéns pela capacidade dessa análise, desse entendimento tão jovem. Mas eu me lembro de Jim Collins, né, que diz no Empresas Feitas para Vencer, né, no seu livro, que se preocupe primeiro com quem, depois com o quê, né? Quem que você vai colocar nessa embarcação. Exato. A gente superestima o que a gente consegue fazer individualmente e subestima o que a gente consegue fazer coletivamente, né? Isso é um fato. Edivaldo, nos aprofundando aqui na tua experiência, como que foi a tua jornada para virar o CEO da Mil, uma das maiores empresas de saúde do Brasil, controlada por um grupo americano na época? Como que foi a jornada para você se tornar o CEO? Quais competências, habilidades você expressava naquela época? E como é que foi esse desafio? Que eu imagino que deve ser gigantesco, talvez não tanto para você que já estava ali na esteira de aprimoramento, de crescimento contínuo, mas certamente um grande desafio para qualquer pessoa. Não, foi um desafio. Eu acho que assim, foi parte da continuação da jornada, né? Eu era CEO, tinha muitas entregas, tinha um conhecimento importante da empresa e eu fui grato de ter essa oportunidade, né? Eu sempre procurei olhar o bem da empresa, tipo, a gente tinha desafios importantes de virada de resultado, de focar em crescimento sustentável, então foi um momento importante e desafiador, mas acho que ele foi construído durante a trajetória, durante os 6 anos que eu estava lá, né? De ir assumindo áreas e gerando projetos de eficiência e foi uma experiência super rica, né? Em que eu saí um pouco da minha zona de conforto de CEO para olhar novos produtos, relacionamento com o corretor, relacionamento com o cliente, como é que você faz essa agenda efetiva de produtividade aqui, comercial, né? Para a gente mudar o patamar da rentabilidade dos produtos. Então foi bem rico, né? Porque até então eu sempre achei que operações e finanças, né? Então eu nunca fui o CFO, mas se você conhece operações e finanças, você conhece a empresa, né? Então por ali você consegue navegar e olhar. Então eu tive a oportunidade de ficar esse tempo todo olhando nesse caminho, entendendo as dinâmicas, entendendo o mercado, né? Acho que o mercado me recebeu também super bem, né? Eu passo de participar de Feira Saúde, de participar de Abrange, de aprender com os outros, entender os desafios que os outros tinham, que no final os desafios são sempre os mesmos, né? De todas as empresas e continua até hoje, né? Você tocou no ponto. É a sinistralidade, é a eficiência, é a ocupação de hospital, é o relacionamento operador-hospital e agora é a consolidação cada vez mais intensa do mercado, né? Uma curiosidade, Edivaldo, você
a gente está falando bastante no aspecto de gestão, naturalmente você está direcionando muito para pessoas e para o teu modelo de liderança, você assume essa função na Amil, um momento de crise, e em que, nesse momento, gestão ela é importantíssima, mas, além da gestão, é necessário uma liderança, e uma liderança corajosa. Como é que você fez a interlocução com o time principal? O que você disse? Qual foi a primeira reunião? Eles disseram, nós vamos virar o jogo? O que você disse nesse momento? O meu ponto, assim, que assim, é importante a gente olhar aqui. A Amil estava dentro da UHG Brasil, que tinha a rede de hospitais também, e tinha o corporativo. Então não era assim, simplesmente a Amil como um todo. Você estava dentro de um contexto que tinha um presidente da UHG Brasil que olhava essas 3 verticais de negócio. Então você tinha uma inter-relação importante com os pares ali para mostrar. Tipo, o que eu fiz? Revisitei o planejamento estratégico e coloquei um planejamento que na minha cabeça fazia sentido. A nossa força estava na integração, né? Como é que você integra essas unidades de negócio? Uma vez que você tem os hospitais aqui, você tem o custo médico, como é que você traz mais para dentro? Como é que você redesenha os produtos de uma forma, se tinha produtos antigos, produtos mais rentáveis, que atendem o cliente, mas garantem uma rentabilidade da empresa? E a minha grande meta era como é que você integra melhor as pessoas para fazer isso, né? Então, assim, sai dos feudos e efetivamente você consegue contribuir para essa virada de resultado. E deixei muito claro, né? E nessa revisão de planejamento, eu vi muito a liderança da empresa nesses capítulos. Então, os diretores de hospital, os diretores médicos, porque no final todo mundo é ser humano, todo mundo é inteligente. Todo mundo tem uma proposta de como é que eu melhoro isso aqui. E tentei extrair. Tipo, tá bom, tem o planejamento de cima que a gente achava que tinha que fazer, tem os feedbacks aqui, como é que se interrelaciona esse caminho para que as pessoas assim se sintam parte daquilo que fizeram, e se facilita a sua execução. Porque o ponto não é ganhei ou perdi. Poxa, a hora que eu pude contribuir, que a gente interagiu, que eu tive o melhor para a empresa nesses capítulos, vamos embora para a execução. Sabendo que não era fácil, né? Não era uma execução, porque se tinha fatores internos, fatores externos, e você tinha que negociar e convergir aqui nos Estados Unidos, né? Então, assim, as pessoas tinham que entender isso. E depois você via quem estava afim de fazer efetivamente, porque era uma jornada, né? Então, assim, eu fico muito feliz quando eu vejo agora os números melhorando, essas coisas todas, porque muito está lá, tipo, dessa integração que é importante. E o conselho, como é que foi a contribuição do conselho para você? Você comentou há pouco que você até gosta de uma certa burocracia do conselho. Eu gosto da governança. Isso, da governança. E como é que foi? Além disso, estrategicamente, como é que ele te apoiou? Então, tipo assim, acho que apoio tanto no feedback quanto depois na execução, né? Acho que eu gosto muito de investir energia nesse planejamento e nessas interações. E depois, poxa, vamos para a execução e ajuda. O que não dá para ficar mudando toda hora essa execução. Foi uma interação importante até porque teve mudança de conselho, Mas você tem que saber gerenciar esse capítulo, né? Você tem que fazer a execução e olhar para lá e trazer os inputs que eles querem. Você tem que alinhar os interesses, né? Que senão você não consegue fazer, você não consegue trabalhar. E como é que você classifica a importância do conselho para um negócio? Independente da Amil, mas lógico, considerando a tua experiência, qual que é a importância do conselho para um negócio? Então, acho que assim, agora mais por conceito, não obrigatoriamente muito da Amil, e eu tenho a convicção que eu estou mais eu navego, né? Acho que tem muitas mudanças no mundo, né? O conselho tem que ajudar a equilibrar esse ponto do curto prazo e do longo prazo, que é um desafio super importante, né? Mas eu acho que aquele conceito que tem, né, que é o nariz dentro e as mãos fora, acho que ele é importante, mas acho que o conselheiro tem que entender a empresa. Então, assim, não é simplesmente, tá bom, você é o conselheiro com grande conhecimento em inteligência artificial. Não, mas se você não entende o negócio, não adianta você só trazer teorias que estão no mercado. Você tem que fazer escolhas, né? Você fala, tá bom, usa inteligência artificial. Qual? Aonde? Né? Então, assim, a hora que você entende o negócio, né, você consegue contribuir. E eu acho que entender a empresa também é importante, né? Eu acho que os conselheiros têm que fazer um onboarding da empresa, né? Tipo assim, não é que você vai fazer a gestão, mas você tem que entender, porque assim, você responde por aquilo também. E você responde de uma forma que você não está na execução. Tem a galera fazendo a execução. Então, acho que assim, você tem que entender, até para criar uma relação profissional com os executivos quando você está no conselho. Eu não acho que quando você está no conselho, eles estão discutindo isso. Mas você pode fazer qualquer pergunta.
Eu falei, é verdade, você pode fazer, mas algumas você não deve, né? Se você vai fazer uma pergunta, você deveria entender ou conceituar a empresa, você não está contribuindo, na verdade, né? Acho que aquele ponto que, eventualmente, eu sou conselheiro, eu faço o que eu pergunto o que eu quero, não. Você tem que ter responsabilidade. Você tem que ajudar a gestão, na verdade. Esse é o meu ponto. Sabe, você tem que dar o coaching, o direcionamento e as reflexões para a gestão. Você não vai executar, eventualmente, não. Mas tem que de uma forma... Até que eu tenho usado muito conselho ativo, né? Você tem que contribuir, né? Não é aquele negócio que o CEO, a diretoria vai até reunião com o conselho. O cara não dorme, o cara treme, porque assim, todo mundo é agressivo, fica fazendo pergunta e o cara sai destruído. Não. Como é que você agrega? Que seja uma reunião, ela pode ser tensa, ela pode ser dura, mas ela tem que ser na bola, né? Como é que eu estou aqui melhorando efetivamente da empresa? Eu acho que isso é extremamente importante e relevante e traz um papel importante do conselheiro se preparar, né? Por isso que eu acho que para ser conselheiro de empresas assim, você tem que fazer no máximo 3, 4. Né? Quando eu vejo pessoas que fazem 15, tudo bem, a pessoa pode ser super, hiper qualificada, mas eu fico imaginando como é que você entende de 15 empresas para contribuir, fazer as perguntas certas, se o mês tem 30 dias, né? Então, assim, será que... Eu acho que tem essa mudança acontecendo, né? Sim. Até porque, assim, quem está lá no dia a dia, se você não estuda para ajudar, como é que você contribui, né? Acaba talvez até atrapalhando. Você não pode atrapalhar. Tomando cadeira de alguém que poderia contribuir. Mas é uma transição, né? Tipo, eu acho que tem uma transição acontecendo que ela não é fácil. Eu acredito e penso muito como você. Eu acho que há uma consciência que está sendo ampliada, né, por parte também dos novos conselheiros. Não dá para você assumir mais do que um número que eu tenho perseguido são 4, que eu tenho entendido que é a mais adequado. Aliás, o IBGC fala um pouco sobre isso também, e eu vi que faz total sentido. E vejo, né, tenho colegas que atendem aí 8, 9, 10 empresas, e eu fico pensando, né, como é que até que consegue falar com 9 empresas simultaneamente para a agenda do conselho, quer dizer, deve ser algo muito complexo. Então, para contribuir, né? É isso, exato. Então, eu acho que para a nossa audiência, a gente pode dar um conselho. Né? Quando for contratar um conselheiro, verifique quantos projetos ele tem para ver se ele vai ter tempo para atender o teu projeto. Questão de alinhamento, né? Edivaldo, quando você vira CEO, existem expectativas, existem metas, você é mandatado para atingir um certo resultado, e o resultado ele vem coletivamente, vem de um time que você forma e constrói. Como que você construiu ao teu redor, na tua gestão, um círculo íntimo de pessoas, de diretores, de C-levels, para atingir os resultados que eram necessários? Eu acho que eu sempre gosto de, primeiro, ter um alinhamento de valores, né? Acho que isso é importante. E depois, dentro de cada área, ter um conhecimento de gestão importante ali para a gente poder chegar onde a gente gostaria de ter chegado. E também que saiba trabalhar em time, sabe? Assim, não é o ponto de concordar com tudo, mas assim, tá bom, pode criticar dentro de uma ótica de respeito e da meta geral. Então a gente tinha muito isso. E também depois tem o durante, né? Na hora que você escolhe o time, tá bom, como é que você trabalha no dia a dia? Tá bom. Então eu gosto muito da governança. Então tá bom. Então, a gente tinha reunião semanal com o time todo junto, né? Pra tirar as prioridades. Pô, tá bom, cada reunião tinha um tema importante. Depois tinha reunião com as áreas específicas. A venda era com o time de vendas e produtos. Custo médico era com o time do custo médico. Mas quem mais toca no custo médico? O CEO, o cara de rede e o gestor médico. Tá bom, então vamos fazer uma reunião juntas aqui, quais são os planos de ação. E daí você vai colocando as metas e as métricas e vai olhando isso. E você tem que ter o tempo, né? Tipo, daí você escolhe, dependendo do momento, e você vai ajustando a cada mês, 2 meses, que você faz o feedback individual mesmo de performance, né, de atitudes, até para entender, né, porque isso influencia muito no resultado, porque a gente fica muito na performance, que é importante, mas muitas vezes você tem que entender até para ajudar, olha, você está indo bem aqui, você não está indo bem aqui, você precisa de ajuda, olha o seu time, né, e eu gosto muito também de fazer reuniões com os diretos dos diretos, sabe, fazer café com o time do dia a dia, porque daí você começa a entender assim, tá bom, você está aqui falando da estratégia, das prioridades. Poxa, a turma que está lá na execução, será que eles têm? Da hora que você faz o café da manhã, ou o almoço, com os melhores, com as premiações, você vai conversando, e é um termômetro, né? Então, assim, já chegou, sabe aquele negócio do telefone sem fio? A gente está falando um negócio aqui, naquela área, as próprias pessoas no café, não, mas não é isso que a gente tem que fazer. Prioridade é essa. Você vê, tem um problema de conexão aqui no gestor, é um problema de comunicação, qual o tipo de problema? Então eu gosto muito de
de fazer isso, porque assim, você tem uma agenda de pessoas importantes, né? Quando eu falo de agenda de pessoas, são clientes, são fornecedores, são parceiros e é o seu time também. Então você tem que distribuir um importante tempo e dedicação para isso. Então eu gosto de ter o planejamento e a governança, sabe? Tá bom, hoje é o dia do café da manhã, hoje é o dia do staff meeting, sabe assim, você sabe que você cria a rotina, sabendo que eventualmente o dia a dia, uma emergência pode mudar, mas pelo menos você tem, e principalmente nas reuniões, a hora que você tem e já publica, as pessoas conseguem se preparar, porque muitas vezes a gente faz a reunião e qual que é o plano de ação? Fazer outra reunião, eu não gosto disso. Você tem que fazer a reunião, pô, se você consegue mandar o material antes e falar, gente, olha, a gente vai discutir isso daqui para buscar essa decisão sobre esses temas, tudo bem, assim, você deu a oportunidade das pessoas se prepararem. Eventualmente, se eu não me preparei, tá bom, é uma culpa minha, né, ou por N razões, mas tem que fazer as reuniões mais produtivas, porque muitas vezes a gente olha produtividade pelo número de reuniões. Poxa, hoje eu fiz 10 reuniões. Né? Então, eu acho que esse ponto da governança e interagir com o time, ele é super importante. E que características de caráter, de personalidade você valoriza nas pessoas que ficam mais próximas de você, que reportam para você? Eu acho que, assim, integridade, protagonismo, sabe, assim, transparência. Eu sempre prefiro receber um problema enquanto ele está na UTI do que quando ele já morreu, porque você não pode fazer nada, né? Então, assim, poxa, porque à medida que você vai subindo, as pessoas muitas vezes não querem te trazer o problema. Né? Não é nem por mal, assim, que eu quero esconder, mas a pessoa tenta resolver, e não está conseguindo, e vira quando chega, você não pode fazer nada. Você tem que ter consciência, quanto mais você sobe, maior a gravidade do problema, porque alguém já tentou resolver no meio do caminho, né? Então, assim, e evitar procurar culpado, né? Porque, assim, eu acho que muitas vezes, se você procura culpado, você cria uma cultura do medo, né? Poxa, se eu vou levar o problema e você culpado, então tá bom, deixa o problema virar um problema. Daí, eu acho que isso é importante. Acho que esse capítulo da transparência, ele é importante, né? E ter aquela segurança assim, combinamos. Se a gente tiver que descombinar, volta para descombinar, sabe? Mas não essas coisas. E que saiba trabalhar em time, né? Eu acho que, assim, tem muito conflito, né? Então, assim, eu gosto de resolver os conflitos quando eles aparecem. Mas o meu ponto é, as pessoas têm que ter maturidade. Eu não preciso gostar de você, eu não tô aqui para te amar. Estamos aqui para trabalhar juntos, né? Então, assim, vamos focar no que tem que fazer. E eu digo para a turma, se no final for tomar chopp, for no happy hour, for no churrasco no final de semana, for viajar junto, ótimo, mas a prioridade não é essa, né? A prioridade é ter essa maturidade de se respeitar e trabalhar. Então, esse ponto, para mim, ele é importante, né? Muitas vezes você tem gente muito boa, muito competente, que não sabe trabalhar em time. E gera um desgaste no time que, assim, ele é destruidor, né? Então, assim, muitas vezes você olha e fala assim, mas ele conhece tudo isso. Poxa, mas será que não tem alguém que também conhece? E tá bom, eventualmente não conhece 100% do que o cara conhece, mas conhece 90% e melhora o ambiente que esses 10 ele impulsiona todo mundo. Eu acho que isso é importante. Por isso que é importante você ter o feedback e entender o time. Porque nós todos somos seres humanos, né? Tem bons dias, dias não tão bons. Então, a hora que você fica próximo e vai entendendo esse capítulo, isso impacta a performance. Você consegue orientar, né? Muito bom. Eu percebo, Edivaldo, você fala bastante da integração, né, das pessoas, dos times, das áreas, da estratégia com governança. Você fala bastante da integração e também da visão de longo prazo. E também da execução, né? São coisas que você tem repetido ao longo aqui da tua experiência. A importância que você dá para esses itens. Na prática, e até para que a gente possa tirar algumas lições, quais foram os principais obstáculos que você enfrentou para poder transformar esse conceito, esse discurso na prática, na execução? E quais, na tua experiência, nas empresas que você acompanha, nos executivos que você acompanha, quais são os obstáculos mais previsíveis que podem impedir uma execução de sucesso? Eu acho que, assim, eu gosto muito de acabativa, né? Então, assim, como é que você monitora a iniciativa para acabativa? Tendo meta, né? Então, assim, tá bom, você vai fazer isso para quê, para quando, né? E depois você vai no plano de ação, né? Quem, quando, data, e você vai acompanhando. Acho que isso que eu gosto da governança. Tá bom, tem uma meta lá, porque muitas vezes as pessoas dizem, a meta é tudo 31 de dezembro. Daí o cara só vai lá 31 de dezembro. Morreu, não dá, né? Você tem que ter check-in points, assim. Às vezes morreu em maio, né? A meta. E a pessoa não faz, né? Que também muitas vezes tem aquele que sempre muda o plano. Não, mas era hoje, né? Não, mas veja bem, eu fiz aqui, vai ser mês que vem. Não.
Não, né? Porque daí, assim, por isso que o feedback é importante. A hora que você cria a governança, por isso que eu gosto da governança. Tá bom, a reunião é semanal, tipo, então uma vez por mês você toca todos os projetos, que seja. Você tá olhando ali, você já sabe se tá verde, amarelo ou vermelho, você consegue atuar. Então, assim, foco na acabativa, para mim, é extremamente importante. Por que eu falo muito da integração? Porque eu vi nas empresas, os feudos acabam com as empresas, né? Então, assim, e a liderança, para mim, é que tem que promover essa integração. Não adianta você só falar assim, gente, vamos trabalhar em time, né? Gente, não. Você tem que... Tudo eu acho que você tem que ter o plano de ação. Tudo você tem que ir para ação. Então, assim, é muito bacana você falar assim, não, vamos trabalhar em time. Temos que trabalhar em time. Tudo bem, mas, assim, se você está vendo que não está saindo resultado em time, qual que é a ação? Por isso que eu digo. Então, um exemplo do que a gente falou. Custo médico. Poxa, quais as áreas que tocam no custo médico da empresa? Então, a reunião de custo médico não é só com o gestor médico, né? Porque depois muitas vezes você fala para ele assim, você tem que fazer isso, mas daí ele olha, mas eu dependo de A, B e C. Você não sabe se no dia a dia ele está com dificuldade ou não dessa integração. Então traz as lideranças dessas áreas assim, tá bom, a meta é comum aqui. E mesmo assim tem aquela, mas isso daqui é dele, não sei o que. Então, a gente pode discutir a solução ou discutir essas coisas. E as pessoas começam aí, porque você está forçando essa integração, né? E daí as pessoas começam a ter que ajustar e eventualmente você tem que entrar para gerenciar conflito. Mas você traduziu na ação esse negócio, vamos trabalhar em time, sabe assim, acho que a gente tem um papel importante de tangibilizar essas coisas. E por isso que eu falo tanto da integração. Eu vi, e para mim é o grande problema, as empresas, não vou dizer todas, né? Mas tem um risco importante de ser feudal, né? Então, tá bom, vamos cuidar da área dele, eu cuido da minha área, mas tudo tem uma interação, porque no final você está aqui para entregar o melhor para o acionista e para atender bem o cliente. No meio do caminho tem um monte de coisa que acontece. Mas se você resumisse, as empresas são isso, tá certo? Então, se essas pessoas não interagem, você gera ineficiência, né? Eu já vi empresas que, assim, tinham fluxo, só que eu não confiava em você, então eu tinha um controle do que a sua área me passava. Daí o homem não confiava em mim, daí ele colocava... E tinha estruturas, né? Assim, mas tinha estruturas que impactavam SG&A, headcount. Tá bom, corta todo mundo. Não, mas daí não dá, tem que trabalhar junto, né? Então, assim, você tem que olhar esses cabelos. Por isso que eu falo bastante da integração, porque, assim, eu já vi... Tem um livro que chama Lead and Disrupt, né, que ele fala muito desses projetos de inovação. E eu gostei muito do livro porque a variável do sucesso e do fracasso é a mesma, são as pessoas. Então, assim, esse ponto da integração, para mim, ele é importante por isso, porque, assim, eu vi resultados fantásticos na integração e vi resultados desastrosos na integração. E aquele negócio, tá todo mundo preocupado com o resultado, não é tão verdade. Tem algumas pessoas que assim, eu estou preocupado com o meu resultado dentro desse contexto e algumas pessoas externalizam, né? E as empresas refletem a sociedade, são feitas de pessoas, né? Aquela frase que você falou, independente do que todos nós somos seres humanos, tá certo? Então como é que a gente entende essas demandas? Assim, por isso que a gestão é importante. Espetacular, Edivaldo. Lições preciosas e queria fazer uma pergunta para você e até uma curiosidade, porque a gente fala muito sobre saúde mental. Saúde, o impacto dela na saúde física, nas empresas. Agora, na tua posição, com tanta responsabilidade, com demanda vindo de cliente, funcionário, investidor, conselho, como que quais foram estratégias que você adotou para preservar a tua saúde mental, a tua sanidade, a tua qualidade de vida, e também preservar as tuas obrigações familiares, a tua saúde, ou seja, o teu sucesso integral, né? Para que a posição não te consumisse coisas que também são muito importantes para você. Eu acho que assim, não tem a receita do bolo ali, né? Acho que assim, tem um monte de variável, mas eu sempre gosto de... tá bom, qual que são as válvulas de escape, vamos dizer assim? Tá bom, poxa, viajar com os meus filhos, poxa, é uma válvula de escape, então tá bom. Como é que você arruma tempo aqui para viajar? Como é que você tem aquele 1 ou 2 amigos ou pessoas de confiança que você pode simplesmente contar, né? O cara não vai te fazer nada, não vai resolver nada, mas só o fato de você contar para alguém oxigenou a ideia e a criatividade vem. Acho que tem que ter esses pontos, sabe? Assim, tirar eventualmente algum período de minutos, que seja de hora, para não pensar em nada, né? Para tentar ficar e sair assim, sair do dia a dia e vir para a floresta, sabe? Sabendo que você tem que voltar.
E eu acho que mais o que contribui para tudo isso é você gostar do que você está fazendo, né? Então, assim, poxa, a hora que você escolheu, tá em posição de liderança e tá na situação lá de resolver problema, facilita muito, porque assim, você não está focado nessa pressão, né? Você está focado na solução do problema. Então, assim, tudo isso são variáveis que você controla, né? E eu gosto muito de como é que você faz esse plano de ação e essa atuação alinhando os objetivos, né? Porque no final é isso que importa, né? E quando eu digo alinhando, é aquele negócio, tem que estar tudo alinhadinho. Pô, tá bom, você discutiu antes, mas assim, tá bom, a gente escolheu esse caminho. Poxa, então vamos na execução desse caminho, sabendo que se não tiver certo, corrige logo, não é vergonha corrigir. É vergonha continuar até lá no final, né? Então eu gosto bastante disso. Então eu tenho as minhas válvulas de escape. Ler, né? Assistir um filme efetivamente. Né? Muitas vezes quando você está lá tentando resolver o problema e não vai, poxa, tá bom. Agora não dá, para. Né? Para, e independente da hora. Né? Eu já tive situações que eu falei assim, não, chega. Esse daqui, tipo, essa solução não tá boa. Deixa eu pensar no que a turma falou. E de repente, 3 da manhã, você fala, puxa, pode ser isso aqui. Tudo bem, tipo, eu durmo com o caderninho, né? Com papel. Porque o iPad não estava funcionando, porque vem aquela luz, daí você acaba despertando. Poxa, eu anoto no caderno, no dia seguinte eu vou lá pegar. Então, assim, acho que... Mas é cada um, né? Eu digo pra turma, você tem que ter sua válvula de escape. Eu só recomendo quem trabalha muito com estresse, não escolher o vinho, a bebida, porque você vai beber muito e não vai funcionar. Sensacional, sensacional. Tem que ser algo para recuperar, sabe? Não para danificar. Eu digo assim, vai na academia, poxa, deixa olhando, você vai ficar bem, né? Isso é extremamente importante para manter o equilíbrio e para ter realmente uma qualidade de vida, né? Porque a posição não pode consumir outras coisas que são realmente muito importantes. Queria de volta aqui partir para dar um zoom out na nossa discussão para a gente olhar segmento do mercado de saúde suplementar, né? Você certamente é uma das maiores autoridades disso no Brasil, por toda a experiência, por toda a formação. Como é que você olha hoje o segmento de saúde suplementar do Brasil? Tem pressões regulatórias, pressões de inflação médica, pressões no Brasil, toda a questão de segurança jurídica, as regras mudam o tempo todo. Como é que onde estamos hoje na saúde suplementar do Brasil e quais são os principais desafios que a gente tem que superar nos próximos anos? Eu acho que, se você olha no decorrer dos anos, a gente está lá com 50 milhões, pode ser 51, 49, mas no final, uma média de 50 milhões há um bom tempo. Uma estagnação ali importante, ainda mais se você considerar que tem pessoas que têm mais de parte de 1,5 milhão, 1 milhão e 600 mil pessoas. Então, assim, o número está lá. Eu acho que é um setor que você vê muito a verticalização como alternativa, e justamente a verticalização, para mim, ela acaba sendo alternativa. Você controlar o end-to-end da cadeia, muitas vezes muito por causa dessa fraude, desse abuso, desse desperdício, porque da hora que você controla tudo, você busca um EBITDA. Eu acho que é um setor que, eu acho que assim, eu vejo discussões do tipo assim, o operador não paga hospital, tem que ser rentável, não tem que... Eu acho que tem que ser rentável, né? Eu acho que assim, tem que ter essa agenda da eficiência para ele ser rentável, porque assim, não é vergonha ganhar dinheiro na saúde, tá certo? Então assim, muitas vezes as pessoas, não, se os empresários investiram, faz sentido, né? Então, tá bom, como é que você casa esses interesses no meio do caminho, que é o desafio da equação? Eu acho que continua com a sinistralidade, agora está mais sob controle, mas você tem a discussão, está sob controle, mas tem os hospitais reclamando. Acho que tem um ponto, a sinistralidade sempre vai ser, é igual unha ali, sempre vai ter que ficar olhando aquele negócio para cortar, então acho que isso impacta. Acho que o envelhecimento da população é um impacto gigantesco que vem, a gente fala muito da saúde quando você fala do envelhecimento da população, mas eu vou além, né? Acho que tem um plano mais amplo aqui, que é dar dignidade para as pessoas, porque as pessoas vão ter que trabalhar também, não é só uma questão de saúde, mas para a saúde tem isso. Você continua com o ponto dos adventos das novas tecnologias, né? É um setor que você incorpora a nova tecnologia, ele aumenta o custo médico, né? E tem um quarto ponto, que são os medicamentos de alto custo também, que impactam muito. Acho que a gente tem e eu acho que o regulador pode fazer uma diferença importante, assim, quando eu olho para o Banco Central lá, né? Você fala do PIX, fala do Open Finance, não as mesmas coisas na saúde, mas acho que a regulação pode ajudar a dar esses caminhos. Porque no final, para mim, o regulador tem que estar preocupado com o equilíbrio financeiro desse setor, né? Então, assim, mas eu vejo que é um setor que vai continuar se consolidando ainda. Eu acho que tem um desafio da consolidação nos grandes grupos aqui de cima, que acho que isso vai continuar. Acho que todos eles têm uma agenda importante para implementar de eficiência,
tanto eficiência financeira como eficiência operacional aqui à medida que essa consolidação acontece, né? Porque muitas vezes a gente vê a consolidação, poxa, faz sentido, mas o cara extraiu os resultados esperados daquela sinergia. Então, assim, acho que por isso que eu gosto muito da acabativa. Tem uma execução importante aqui para ser feita. Acho que você tem as operadoras, né? Tipo, estamos falando de 660 operadoras no Brasil. Pô, essas do meio aqui, as medianas, as pequenas, e aí, né? Como é que é a combinação disso com os hospitais? Né? Você olha as grandes credenciando perto de 50% dos hospitais. Então, você tem muita história de hospitais vazios. Poxa, tem uma cadeia aqui que você precisa gerar uma eficiência, né? Como é que essa turma vai sobreviver se eu não vou conseguir comprar ninguém e, eventualmente, não vou ser interessante, eu não quero ser comprado por alguém? Então, acho que esses desafios que vêm, acho que são muito importantes para o setor. Eu acho que o setor vai, pelos próximos anos, com esse capítulo. Né? Você fala muito de tecnologia, inteligência artificial, mas eu acho que falta um pouco, não é tudo para tudo, sabe assim? Por isso que eu digo assim, como é que você conhece o negócio? Como é que você incorpora essas ferramentas em áreas para gerar eficiência? Ah, tá bom, eu vou usar a inteligência artificial em quais momentos? Ah, tá bom, eu vou usar para melhorar minha eficiência operacional, meu atendimento, minha identificação de fraudes. Poxa, legal. Eu vou melhorar aqui no diagnóstico, mas vou melhorar com uma combinação, tá bom, como é que eu ajudo o médico, não como é que eu excluo o médico, né? Porque muitas vezes quando a gente fala de inteligência artificial, a gente fala de excluir o outro e, eventualmente, tem um conhecimento importante ali. Eu acho que como é que você combina essas duas coisas, né? A inteligência artificial pode dar muito mais base para o médico utilizar e ter um diagnóstico mais eficiente, né? Como é que você, de verdade, cria as linhas de cuidado? Acho que tem uma oportunidade aqui no meio de parcerias para quem não vai ser comprado, para sobreviver, né? Porque acho que, assim, se continuar assim, você vai ter 4 ou 5 grupos, eventualmente, grandes no setor, consolidando e os outros ficam sem essa eficiência. Eu acho que tem espaço, acho que tem oportunidades, além da consolidação. Eu acho que a consolidação ela vai continuar, né? E essas forças de consolidação, Givaldo, elas você enxerga a saúde elas consolidando cada vez mais. Parece que ela tem uma pauta, uma das principais pautas é se juntar para ter eficiência, ter sinergia, poder de barganha e reduzir custo. E corrigir o resultado a partir da redução de custo. O que é isso? Isso é um fenômeno global? Isso é um fenômeno brasileiro? O que explica essa necessidade de consolidação para sobreviver? Porque o mercado de saúde está se consolidando para a sobrevivência, né? O número de redes hospitalares caindo, o número de operadoras também caindo. Quais são as forças que operam eu acho que assim, para que tão pouco sobrevivam ao longo dos anos, né? Eu acho que tem uma estratégia do próprio setor, mas eu acho que o grande ponto que está, para mim, ele volta no ponto que a gente falou lá no começo, que é os de 25% a 30% de fraude, erro, abuso e desperdício. Como o motivador do sistema é o Fee for Service, quando a verticalização acaba saindo e essa consolidação, porque assim, tá bom, se eu controlo toda a cadeia, eu não vou ter interesse nesse motivador do Fee for Service. Você tira isso. E daí eu consigo olhar, porque eu estou olhando um EBITDA aqui, começo a não ter que ter tanta margem com margem, e gera uma eficiência. Para mim, assim, o sucesso disso deveria ser, poxa, eu consigo, então, não precisar dar reajustes de 20%, 30%, consigo trazer para muito mais perto da inflação, para trazer mais gente para dentro da saúde suplementar e poder efetivamente crescer, sair dos 50 milhões para os 60, essas coisas todas. Né? Porque hoje, quando você olha para o Brasil, você está dizendo que o investimento público e o investimento privado, eles são, tipo, tudo bem, você está falando de 9% do PIB, mas assim, é 50-50, só que 50% disso cuida de 50 milhões, outros 50% disso cuida dos outros 170 milhões de pessoas, que é desproporcional, efetivamente, né? Mas eu acho que a saúde suplementar vai continuar nesse caminho por mais alguns tempos. Eu não vejo nenhum breakthrough, assim, que é alguma coisa que vai mudar. Inclusive os novos entrantes, quando você vê operadoras novas, tipo assim, por mais que eles falam, tem o digital, mas é mais do mesmo, quando você vê a quantidade de vidas, não tem, porque os grandes grupos tendem a ser mais eficientes nesse capítulo. E o fato de consolidar para você ter volume, né? Pra você ter volume, que daí você negocia compra mais baixo, você negocia com corretora. Então, assim, eu acho que esse é o grande ponto que acaba sendo a consolidação. E outra, né? À medida que eles vão ficando grandes, os outros não conseguem eventualmente competir, né? Então você tem um desafio importante ali. Mas eu acho que, por outro lado, tem oportunidades. Mas, de novo, tudo isso passa pela execução. O fato de
está consolidando, está juntando, faz sentido estrategicamente, se faz. Mas na minha visão, tem algumas consolidações que elas vão passar pelo desafio da execução. Edivaldo, a gente não é uma novidade, né, que o segmento de saúde ele é um desafio, mas o nosso setor de saúde é maior que a economia de muitos países, né? Hoje, o que você olha de principais oportunidades que nosso segmento está proporcionando para a criação de negócio, para a criação de valor? Eu acho que é aquela história, né? Toda dificuldade gera oportunidade. Eu acho que nos existentes, acho que você tem uma oportunidade de buscar essa eficiência operacional e financeira. Acho que dá para aportar tecnologia, não simplesmente nos processos de custo médico de sinistro, usar a inteligência artificial para isso. Eu vejo algumas empresas já começando a fazer isso, acho que é bem importante, bem legal. Eu acho que você tem uma oportunidade, para quem não está nos grandes grupos, como é que criam essas parcerias, através de olhar a linha de cuidado, porque o modelo ideal é a gente chegar na prevenção, mas acho que tem uma transição. Muitas vezes a gente fala da prevenção, mas a gente tem um aspecto cultural que não adota isso tão intensamente, né, tipo da prevenção. Então eu acho que tem essa oportunidade de criar linhas de cuidados, né, dessas operadoras que estão, das operadoras medianas, poxa, tá bom, como é que eu gero eficiência aqui, trago parceiros, não gosto muito desse termo, mas é um termo mais fácil de entender, que é a verticalização virtual, né, poxa, tá bom, como é que eu faço isso e efetivamente distribuo esse risco e faço essa gestão efetiva. Então, acho que assim, essas são oportunidades importantes. E depois, quando você fala de produtos, eu acho que tem alguns produtos até bacanas, quando eu vejo produtos regionais, sabe, assim, porque muitas vezes você paga um produto nacional que você não usa efetivamente, né? Como é que você atende melhor a necessidade do cliente, mas de verdade traduz isso no preço que ele está pagando, né? Porque hoje o grande ponto está no preço, né? Vamos lembrar que tem o empresário. Acho que essas são oportunidades, acho que trabalhar próximo da agência, na regulação que permita esse equilíbrio econômico-financeiro do setor, mas ao mesmo tempo atraia mais beneficiários para dentro do segmento, seria um negócio super importante, né? Eu sempre acho que tem uma oportunidade de fazer parcerias públicas e privadas e melhorar o setor. Acho que esse negócio que a gente olha muito suplementar, o produto separado, acho que está na hora de fazer pilotos para gerar essa sinergia, efetivamente essa eficiência, que seria muito bom para o país, né? E aspectos de negócio, agora você tem os trials, né, com a regulamentação nova, que efetivamente vai estar sendo regulamentada, que vai ser uma oportunidade de negócio gigantesca, uma vez que você consegue fazer os testes e a gente tem a nossa diversidade de DNAs aqui no Brasil é gigantesca, né? Então acho que isso para o mundo é uma oportunidade de negócio muito importante, que tem muita gente olhando isso com carinho. E né, consolidações, que isso daí já está na agenda, efetivamente. Espetacular, Edivaldo. Para a gente é uma honra ter você aqui. Eu vou abrir para as nossas considerações finais, trazer o Marco trazer os principais insights que ele teve hoje, e você também, Edivaldo, pedir para você compartilhar o que você considera como na tua jornada pessoal, profissional, teus maiores acertos, teus maiores erros, onde você mais acertou, onde você mais errou nessa jornada. Eu não gosto muito de falar de mim, mas eu acho que assim, que os acertos para qualquer um é entrega, né? Eu acho que assim, você tem que ter a acabativa, sabe? Você tem que efetivamente fazer a diferença e ter a acabativa. Eu acho que isso é bem legal. Acho que o fato de, se você, na jornada, ajudar a desenvolver pessoas, então é muito gratificante para mim quando eu vejo trainees que são diretores, que me ligam até hoje. Poxa, eu tenho esse negócio aqui que eu vou mudar de emprego, o que você acha? Então eu acho que é legal uma pessoa, dividindo contigo o ponto da carreira dela, de acordo com a sua jornada. Então isso é bem gratificante, né? Acho que pontos de aprendizado, eu queria ter mais cedo esses feedbacks do ambiente político das empresas e do tal dos soft skills. Eu acho que assim, eu aprendi no dia a dia. E eu acho que mais jovens, eu gostaria de ter aprendido isso mais jovem e entendido da importância desse. Acho que boa parte da minha carreira eu fiquei nesse ponto que você tocou, do tipo, não, entrega de resultado te garante, né? E eu tinha até um chefe que falava assim, do the right thing, e é tão verdade, né? E eu cheguei a falar para ele, isso não é verdade. E depois, teve um acontecimento e ele falou, isso não era verdade, né? Então eu acho que essas coisas para mim seriam importantes lá atrás para acelerar o crescimento, por isso que eu compartilho muito com os jovens esse capítulo, porque nem todo mundo tem, né? Ainda mais quando você está entrando no mercado, você foca nesse ponto, vou entregar,
vou fazer bem, vou fazer e automaticamente vai. Não vai, né? Não vai. Espetacular. Marcos? Muito bom, Edivaldo, conversa incrível. Agradeço você ter se colocado à disposição de falar com a nossa audiência, de falar conosco, aceitar o convite Audazes e compartilhar a tua sabedoria, a tua experiência. Foi um momento maravilhoso. Um dos pontos que me marcou, e ao longo de... Nós já ultrapassamos 40 entrevistas aqui, e a gente sempre sai muito impactado, né, Rômulo? Uma mais envolvida que a outra, com insights, ensinamentos, mas eu não ouvi aqui ao longo da nossa jornada alguém que reforçou tanto a questão política para o executivo, né, para o profissional, e para aquele que está exercendo a sua função, a sua história, o seu legado, o seu negócio. E o Edivaldo nos deu uma aula em relação a isso, quando traduz também na cultura a importância de a gente saber ler a cultura, entender a cultura e trabalhar a favor dela, né? O que elimina inúmeros problemas que a gente tem no dia a dia. Eu destacaria o aspecto político, né, na direção da cultura como um diferencial aqui valioso, que vale a pena ser revisitado por você que está nos ouvindo, e com certeza nós vamos fazer esse dever de casa e revisitar, porque isso evita muitos conflitos desnecessários e antecipa ou deixa de atrasar a nossa jornada para um resultado que está no nosso objetivo, né? Parte do nosso tempo ele é investido para dirimir esses problemas, desentendimentos que estão desalinhados com a cultura, que falta habilidade política do gestor. E aqui nós tivemos uma aula de como não fazer isso. Então, parabéns, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço aí o tempo de vocês, a conversa. Para mim também foi um aprendizado. Longe de ter a pretensão de dar aula, são apenas coisas que eu acredito, que eu gosto de compartilhar. Eu sempre acho que quando a gente tem esses momentos, a gente compartilha ideias, valores, e a gente que escuta tem a oportunidade de escolher, de aprender alguma coisa ou descartar tudo, né? Mas eu acho que faz parte da evolução do processo de nós como profissionais e seres humanos. Agradeço a vocês a gentileza do convite e a atenção. Muito obrigado. A gente agradece, Edivaldo, e levo muito aqui, além de várias lições. Eu preciso assistir o episódio de novo, né, para a gente recuperar várias lições aqui. Mas acho que a beleza de você ter vindo de um desafio pessoal, familiar muito extremo, né, e conseguir ter um senso de propósito muito inicial voltado para a sobrevivência, para uma vida digna para tua família. Isso é espetacular, e toda a trajetória depois construída em cima disso, né, com muita consistência. Então, para mim é uma lição, e como a gente sempre fala aqui, né, a gente tem aqui pessoas vindo das mais diferentes origens, com histórias assim muito diferentes umas das outras, né? Mas o que há em comum são princípios bem estabelecidos, claros, que vão guiando na jornada. Então, parabéns pela trajetória, obrigado por estar aqui conosco. E, senhoras e senhores, esse é o Audazes Podcast. O quão rico, quão impactante é a gente ter contato com aqueles que são os maiores líderes da saúde brasileira. E convido você a fazer inscrição no nosso canal, ativar o sininho para receber nossos episódios semanais. E como eu sempre digo aqui, que nunca te falte audácia.